Olá, eu sou o Fernando Ramos, publicitário, designer e diretor do Grupo Oceanos, que é uma agência de comunicação integrada com foco em eventos, criação, design e também é uma operadora de turismo. Eu estou gravando esse videocast porque recentemente muitas pessoas estão me perguntando a respeito de uma técnica que eu fiz na criação de duas artes minhas, que são a Rapunzel do filme Enrolados da Disney e esse tigre. Eu postei no Facebook, no meu site, no portfólio, essas duas imagens juntamente com todo o processo criativo delas. E eu recebi muitos pedidos das pessoas me perguntando como que elas foram criadas, que recurso eu usei, qual software. A respeito do software, como eu já falei nas postagens e no meu próprio site, as duas imagens foram feitas usando o Photoshop, que é um software de edição de imagem, e ele foi feito, as imagens foram feitas com mouse sem nenhum recurso 3D. Por mais tridimensional que seja a imagem da Rapunzel, ela foi feita em um software de edição 2D. Porém, antes de eu falar efetivamente da técnica que eu utilizei para fazer a concepção das duas artes, é importante falar algumas bases, porque o que acontece? Toda informação que ela é dita sem uma base, sem um preceito, ela pode ser manipulação. Então, para uma coisa ser justa, certa, coerente, é sempre legal você dar alguma base referencial que te levaram que levou você a conceber aquela ideia, a conceber aquele processo. Então, quando você está falando de uma arte, de uma ilustração, de um filme, uma peça publicitária, você está sempre falando de mensagem. É tudo base de comunicação, você está comunicando uma mensagem. E quando você fala de comunicação, é importante você, entrando um pouquinho na esfera semiótica, é importante você perceber que para comunicar uma mensagem, você tem sempre três viés. Você tem três macros que comunicam uma mensagem. Então, primeiramente, quando você vai pensar no que você quer comunicar, você tem que passar por três estágios, que é o percurso gerador de sentido. Aquela mensagem ela vai ter um valor agregado a ela se você seguir, pensar e concatenar os três seguintes passos. Primeiro você tem que pensar no estágio fundamental da sua mensagem. Ou seja, o que você quer transmitir, quais são as ideias, quais são as sensações, o que você quer passar, sobre o que vai falar aquela mensagem, aquela peça, qual que é o conceito, enfim. Toda essa parte do conteúdo, o que a mensagem ela vai representar, você primeiro tem que pensar no percurso fundamental. Então a parte fundamental da mensagem você pensa acerca da mensagem a ser transmitida. Após isso você começa a adicionar elementos que vão de fato concretizar a sua mensagem, que vão criar, que vão dar vida para a sua ideia. O segundo passo desse processo gerador de sentido é o estágio narrativo. E daí você pode pensar na narrativa mesmo da história de como que você vai contar aquela história, o processo narrativo da mensagem. Então aqui entra o espaço, ou seja, o cenário, o tempo, quais são os elementos, quais são os personagens, quem você vai colocar para representar, qual que é a característica do personagem. Então como que você vai contar essa história, quais são os passos e quais são os processos, entra nesse estágio que é o estágio narrativo da mensagem. O último estágio, que é o discursivo, é a releitura, como que o público vai interpretar a sua mensagem e te dar o retorno da peça. Porque nem sempre a mensagem fica tão óbvia como a gente imagina. Às vezes a gente imagina que vai transmitir algo de uma forma e o público acaba interpretando de outra. Então é sempre muito importante você prever as reações do público e ter um retorno dele acerca da sua mensagem. Então, se você trabalha muito bem o estágio fundamental, você define muito bem o conteúdo da sua mensagem e a forma que ela vai ser criada, ou seja, a parte narrativa dela, a forma que ela vai ser efetivamente concebida, você consegue ter uma maior assertividade no terceiro estágio discursivo. Então, assim, sua mensagem vai ter uma relevância maior e você vai conseguir passar de forma certa. Essa foi a primeira abordagem. Ao fim, esse videocast ele vai ser um pouquinho a mais do que a técnica de criação. Ele vai ter alguma parte de um referencial e um pouquinho de um contexto histórico. O segundo ponto que eu quero destacar nesse vídeo é que quando você vai fazer uma reprodução, que no caso, por exemplo, a Rapunzel do Enrolados que eu fiz, ela não é uma releitura acaba sendo porque tem um pouco da minha técnica, a minha expertise. mas ela não tem a intenção de ser uma releitura totalmente diferenciada, um outro viés
do que foi feito pelos estúdios Disney. Na realidade, ela tem a intenção de, quando você faz uma reprodução, que ela não é uma cópia, é uma reprodução, ela deve ser o mais próxima possível da fidelidade dos traços e da característica do original, que é o do estúdio Disney. Então, quando você vai fazer uma reprodução, é muito importante que você saiba e entenda e estude qual que é o conceito criativo e qual que é a intenção e como que foi feito o original. Então, na realidade, como a gente está falando de uma obra de estúdio Disney, tem algumas particularidades que é até interessante sabermos e são necessárias para você fazer uma reprodução com a maior dedicação possível. Então, eu vou falar duas curiosidades que eu até, inclusive, eu abordo isso no meu curso de criação de mascotes e personagens. Primeiro, o próprio Mickey Mouse, para você ter uma ideia, a Disney ela se preocupa tanto com a identidade visual dos seus personagens, a sua identidade de marca, que o próprio Mickey Mouse ele tem um manual de marca, um manual de identidade da figura. O próprio Walt Disney desenvolveu esse material e todos os desenhistas e artistas dos estúdios Disney ele tem um compromisso de seguir com a maior fidelidade possível o manual de identidade do Mickey Mouse. Que, por exemplo, os 3 círculos que formam a cabeça, a forma característica, eles ficaram uma marca tão forte para a Disney que a regra é, independente de qual posição, se o Mickey estiver de frente, de costas, de lado, a ordem é que sempre as orelhas elas devem estar numa representação frontal. Então você nunca pode distorcer a forma original do Mickey Mouse. Então aqui você pode ver que ele está de lado, aqui ele está meio que de costas, uma diagonal, ou quando ele está totalmente frontal. Então é uma identidade de marca da Disney. Claro que na representação tridimensional do Mickey, quando ele vai para o universo 3D, é um pouco mais complicado, porque daí você já tem uma coisa... o 3D ele tende a ser mais real que o desenho. Então você já tem uma obrigatoriedade de seguir algumas noções da física e da visualização um pouquinho diferente do desenho. Então no 3D isso se perde um pouco, porque é lógico, se você tem uma coisa mais dura visualmente, que é o tridimensional, quando você faz a rotação da imagem, obviamente as orelhas vão girar, senão vai parecer uma grande falha gráfica. Quando que no desenho você já tem um mascaramento, onde é mais sutil essa transição. O Enrolados é a animação de número 50, o longa 50 da Disney, então ele é histórico. E você percebe, o interessante é ver que antes dele só tiveram, acredito que antes do Enrolados só mais 2 produções da Disney, produções independentes, desconsiderando, lógico, as parcerias Disney e Pixar, só 2 produções que foram em 3D, que é o Galinho Chicken Little, que tem uma animação ainda mediana, meio pedestre, que não foi bem aceito pela crítica, e você tem também o Bolt, o Supercão. Mas os dois têm um conceito interessante, que é ver que ele é meio diferenciado da noção da proposta do Enrolados, eu vou explicar isso porquê. Mas o interessante é ver que quando a Disney parte do 2D, do desenho tradicional para o 3D, para o tridimensional, ela ainda faz questão de deixar bem claro e evidenciar a identidade de marca dela. Então, pelo formato do rosto dos personagens e pela expressão, pela forma dos olhos, você consegue notar que tem ainda uma semelhança, e o 3D ainda faz um resgate gráfico do 2D, efetivamente firmando a identidade visual da Disney, que é uma coisa muito interessante. Então, quando você vai fazer uma reprodução, é muito legal você saber isso, porque daí você sabe que, você entende que a forma do olhar do personagem, o estilo dele tem que seguir, não só porque você procura fazer a coisa mais fiel possível com o original, mas porque na realidade é uma bagagem histórica, conceitual que foi sendo filmada. Voltando a falar da essência dos filmes da Disney, ela se caracterizou por histórias de contos de fada, com princesas. Essa é a marca registrada do estúdio Disney. Tanto é que o próprio logo dela, uma das marcas de imagem da Disney, é o próprio castelo. Então isso mostra que o foco dela, o que deu a força que ela tem hoje, são sempre as histórias relacionadas aos contos clássicos, as releituras do terror, dos irmãos Grimm. Então sempre envolvendo princesas, fadas e todo esse tipo de universo, desses elementos do universo fantasioso. Aqui a gente nota a vinheta que eu falei comemorativa, mostrando que o Enrolados é o longa número 50 da Disney, e por isso ele tem uma obrigação de ser muito histórico e fazer uma releitura, ele meio que ser a metonímia que vai resumir todo o processo criativo dos estúdios Disney. E agora vem a particularidade.
para poder justificar a essência da criação da Rapunzel do Enrolados, a gente tem que ver a estética, o referencial estético do próprio filme Enrolados. Então o que a gente nota na animação? Ela é um 3D que ressalta as identidades visuais anteriores, e você nota que ele possui um exagero de brilho em algumas cenas. Você vê que o cabelo, ele não se preocupa em ser um 3D que vai representar de forma mais real o ser humano. Até porque, lógico, a proporção é totalmente diferenciada dos olhos e da boca, é lógico. Ela puxa mais a identidade estética da Disney do que o real. As texturas são mais simples que de uma pessoa, enfim. Mas agora, o principal é quando você olha a suavidade do 3D que foi feito e esse excesso de brilho, que na realidade é uma espécie de um desfoque gaussiano que dá luminância no cabelo dela. E daí vem isso. Por que essa animação 3D se diferencia do Galinho Chicken Little e do Bolt, o Supercão? Primeiro pela qualidade gráfica, que já é superior ao dos anteriores. Lógico, o processo evolutivo e a evolução da tecnologia e a expertise dos funcionários e artistas da Disney garantem essa melhora. E depois porque é a primeira animação 3D que já busca fazer um resgate aos contos de fada. E daí o que acontece? Não é à toa esse problema de que você, às vezes a pessoa fala, nossa, tem um brilho exagerado, um desfoque total. Esse efeito, na realidade, ele traz de forma sutil aquele aspecto do sonho, do imaginário, dos contos de fada. Então, na realidade, esse excesso de brilho, ele deixa a imagem mais suave, com os traços mais atenuados, a luz aplicada, e traz aquele aspecto imaginário do conto de fadas, da princesa. Então, isso é uma coisa interessante. Já não era necessário fazer isso no Bolt, Supercão e do Galinho Chicken Little, porque o Bolt é mais voltado para ação, o Galinho Chicken Little também é mais comédia. Como esse tem um resgate mais sério, clássico dos anteriores da Disney, então teve toda a necessidade e a preocupação de fazer aquele resgate sentimental, emotivo na imagem. E você tem que perceber também que as cores, ela reage, quando você faz alguma coisa tridimensional, você tem que pensar muito na textura que é empregada e as formas, e você tem que pensar e estudar a reação delas com a luz, com a luminosidade. Então você vê que claramente nas cenas escuras já o brilho diminui, já fica mais opaco. Aqui você tem um contorno, um delineamento melhor das formas. Então, os principais elementos que você resume analisando a estética dos filmes da Disney, desse filme Enrolados, é que ele tem um exagero de brilho, as formas são mais atenuadas, as texturas são mais simplificadas, e ele tem um 3D que ele é muito fiel na representação de como ele reage às texturas, aos elementos, os materiais que formam os cenários, os ambientes, os objetos, e principalmente a intensidade luminosa. Para dar uma complementada nessa análise de animações, vamos pegar como exemplo o Estranho Mundo de Jack, dirigido pelo Henry Selick, produzido pelo Tim Burton em 94. Só para a gente perceber como que a identidade do diretor e do produtor, ele acaba dando uma continuidade, interferindo nos aspectos dos filmes. O Estranho Mundo de Jack, que ele é feito em stop motion, você tem cerca de 7 corpos para cada personagem principal e 400 cabeças que dão essa feição. O stop motion ele é produzido em média, são 28 fotos por segundo. Para cada segundo de animação você tem 28 quadros. Leva em média de 7 dias para você produzir 1 minuto dessa animação. Foram criados 280 cenários esculpidos de 7 por 3 e os bonecos eles têm, para dar esse efeito de luz, são em média 80 holofotes posicionados para garantir o realismo da cena. Agora o que você nota? Que no Estranho Mundo de Jack, a paleta de cores do mundo dos mortos, do mundo do Halloween, ela é praticamente monocromática, ela é muito preto e branco. Então você vê que tem a ausência de saturação, ela é muito desaturada, bem monocromática, cores muito sóbrias. Ao contrário de quando você percebe, por exemplo, a Cidade do Natal, que ela é mais alegre, mais divertida. Então, como você pode perceber aqui, a Cidade do Natal ela é totalmente inversa na paleta de cores do mundo do Jack natural. Ela é colorida, ela é alegre, tem cores quentes, vibrantes. Porém, agora, olha que interessante quando você cruza o Estranho Mundo de Jack, com a produção do Tim Burton, com A Noiva Cadáver. Em A Noiva Cadáver, o Tim Burton, além de produtor, ele também atua na direção do filme junto com o Mike Johnson. Agora, se você juntar essa paleta de cores, esse ambiente, A Noiva Cadáver, para quem assistiu, também tem contrapontos. Tem o reino dos vivos, o mundo das pessoas vivas e o mundo das pessoas mortas, o submundo. Se você seguir a identidade do filme O Estranho Mundo de Jack,
esse tom sombrio, essa paleta de cores monocromática, desaturada, ela seria uma relação ao quê? Ao mundo do Jack, ou seja, ao mundo das pessoas, das criaturas mortas. Porém, na Noiva Cadáver, a paleta é totalmente inversa do Estranho Mundo de Jack. Assim como no filme anterior, de 94, O Estranho Mundo de Jack, o Tim Burton também mantém na produção esses contrastes de cores e de falta de saturação, de claro, de escuro, às vezes chega a ser uma coisa até meio barroca esteticamente percebendo. Mas aqui ele faz isso de forma inversa, você nota que o único ponto mais colorido é a borboleta, o que passa uma ideia de liberdade. Ela estava presa numa cúpula de vidro. Quem acompanha a história da Noiva Cadáver vai ver que é uma relação, a relação de casamento, de amor. As pessoas que estão vivas, elas não são felizes, elas são sempre depressivas, com problemas, sofrem de dores. A relação é sempre uma coisa presa, você não tem liberdade de escolher o que você quer casar, o que você quer fazer. Então a borboleta que o Victor desenha e libera no começo do filme já passa essa ideia da liberdade do próprio personagem. O próprio protagonista que vê na borboleta uma esperança, então é como se ele gostaria de estar voando em rumo à liberdade no lugar dela. Então você percebe que o mundo dos vivos ele é totalmente frio e sombrio. Já quando é representado o mundo dos mortos, você vai ver que a paleta de cores ela muda totalmente. Vamos ver aqui, achar a cena ideal. Aqui. Essa aqui é um efeito de Gestalt, onde você tem por figura fundo uma imagem que parece uma caveira, mas é o posicionamento dos elementos. E aqui você percebe que o mundo dos mortos ele é totalmente colorido, ele é infinitamente mais alegre que o mundo dos vivos. Isso na realidade, sutilmente, através da expressividade dos personagens e da inversão da paleta de cores, o Tim Burton passa uma mensagem, aliás, uma das várias mensagens que ele passa não só nesse filme, como na maioria dos filmes dele, que é a intenção de que as pessoas só valorizam as coisas depois que a perdem. No caso, ele está falando da própria vida. Quando a pessoa tem a vida dela, ela sofre, é amargurada, nunca está feliz, mas quando ela perde a vida que ela está morta, ela valoriza o que ela tinha, então ela não tem mais preocupação, não tem mais sofrimento. Então você nota que interessante que a partir de um detalhe muito pequeno de cromático, você consegue passar toda a relação da intenção. Ou seja, agora vamos analisar com aquilo que eu falei no começo deste videocast. A partir de um detalhe da narrativa, a partir de um detalhe da concretização da imagem, ou seja, eu falei que o estágio narrativo são os personagens, os elementos, o tempo, o espaço. Então, a partir do momento que você coloca as cores da forma específica, mesmo sem você revelar o estágio fundamental, qual que é a ideia que você quer passar, você consegue transmitir essa mensagem. Então, através do trabalho sutil narrativo, você consegue passar o fundamental e sair daquela obviedade de você ter que revelar tudo o que acontece e falar, não, olha, eu estou mais colorido aqui porque eu estou valorizando. Não, você consegue deixar a mensagem completa e fazer o espectador completar essa mensagem. E é aí que ele vai se envolver com o filme, é aí que ele vai se aprofundar na trama. E é isso que vai dar o sucesso e vai dar aquela sensação que ele vai se sentir realizado por ter entendido a mensagem, ele vai se sentir convidado a fazer um retorno ao filme, pois ele sabe que cada vez que ele assistir, vai notar sutilezas e detalhes diferentes. Então, isso é interessante que até numa animação, numa técnica de stop motion, você consegue representar tanta densidade informativa. Agora falando da técnica em si, da concepção da imagem, eu vou mostrar agora a técnica que foi feita. Na realidade, você nota essa sutileza do traçado, dessas sombras, desse brilho, e você vê que ela não foi feita com linha, não tem nenhuma linha delineadora, aquela linha preta, aquela linha grossa tradicional, como ela é uma simulação do 3D, mesmo que um software bidimensional, que é o Photoshop, ela não tem aquela linha preta, então todos os detalhes principais do rosto dela, que não tem formas, como o nariz, foi feito apenas pintando as sombras. Já que o nariz não tem contorno, então você pode ver aqui, basta eu pintar a sombra, olha a diferença com o sem, que eu já faço automaticamente o contorno do nariz dela. E como que isso é possível? A gente pode abrir aqui como teste uma imagem de qualquer tamanho. E eu vou desenhar aqui, para vocês terem uma ideia de como fazer a representação 3D no software 2D, vou desenhar, por exemplo, aqui uma bola. Então vou fazer uma bola vermelha. Essa é uma bola, se fosse esse fundo branco, pareceria a bandeira do Japão,
mas essa é uma bola totalmente chapada, ela tem só a largura e a altura. Então vamos começar agora a dar uma cara mais tridimensional para ela. Primeiro eu vou rasterizar a imagem para ela ficar editável, e agora qual que é o lance? Essa é a técnica que eu utilizo para fazer o tigre, que eu utilizo para fazer a Rapunzel. Todas as criações anteriores é com base somente nesta técnica. Então o que a gente faz? A gente pega um pincel, eu sempre uso o pincel padrão, redondo, pincel duro, e a gente vai começar a pintar. Você pode deixar aqui nas configurações as normais mesmo, não precisa modificar nada aqui. E com o pincel duro nós vamos pintando as sombras e as luzes dessa imagem. Eu crio uma camada limpa nova e por cima dela eu pego um tom mais escuro que o tom do objeto, então eu pego um vermelho mais escuro. Eu posso ir pintando calmamente a sombra, onde eu imagino que ela seja. Então aqui, eu posso pintar fora da área, não precisa ser uma pintura totalmente perfeita não. Então simplesmente eu vou pintando. E agora, utilizando um tom mais claro que o do objeto, a gente vai pintando a luz. Então eu imagino que a luz vai incidir aqui, nesse ponto. E com um tom um pouco mais claro ainda, eu pinto por cima o tom que vai estar mais focado e incidido na luz. Então aqui, a luz vai estar mais brilhante que aqui. E agora eu vou em filtro e eu aplico simplesmente um desfoque gaussiano. E aqui a gente controla o raio de acordo com a intensidade necessária. Então quando eu vejo que já está um efeito que eu acho que é agradável, que já funciona, eu posso dar um OK. E daí está pronto, a luz e a sombra. Com alguma ferramenta de seleção, daí fica da preferência de alguém, como por exemplo a farinha mágica, basta eu clicar fora da forma, clico na camada da forma, seleciono tudo que está fora dela, vou na camada que eu pintei a luz e sombra e dou um delete. Com isso eu deletei e eliminei toda a parte excessiva e ficou apenas a parte que eu gosto que fique. Para dar mais intensidade eu posso criar uma nova camada e repetir o processo e eu vou fazendo isso repetidas vezes até dar o resultado que eu espero. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu pinto mais forte aqui a sombra, começo a vazar um pouquinho de luz para a extremidade. Pego um tom um pouco mais escuro para a parte mais inferior. Volto no filtro, desfoque e faço um desfoque gaussiano. Vi que o raio me agrada no resultado, dou um OK. Clico fora da imagem da forma principal. Vou na camada que eu pintei e deleto. E daí, pela opacidade, eu vou controlando a opacidade da sombra até ela ficar satisfatória para o que eu desejo. Depois eu posso criar uma camada nova embaixo da forma, pegar um pincel escuro, um pincel redondo preto total, e eu posso pintar uma projeção da sombra da forma aqui. E fazer também o desfoque. E daí eu posso esmiuçar e reposicionar essa sombra da forma que ela fique mais real possível e com uma borracha. Daí uma borracha já suave, eu deixo o raio dela um pouco maior e eu não clico diretamente onde eu quero deletar, eu clico perto, ela vai esmiuçando para mim e vai ficando mais suave a minha sombra. Ou se eu quiser uma sombra um pouquinho mais dura, o que eu posso fazer? Eu posso ignorar essa aqui, posso pegar a forma que eu acabei de desenhar, duplico a camada, pego a camada de baixo, eu vou em opções de mesclagem e coloco cor. E a partir daí eu coloco a cor totalmente preta, escuro. Então eu tenho uma forma preta embaixo da forma colorida. Vou em editar, transformação e distorcer. E a partir disso eu vou distorcer a forma de uma maneira que fique realista e forme a sombra que eu quero, dependendo da inclinação do plano que ela estaria.
Quando eu vi que eu cheguei num resultado satisfatório, eu dou um Enter, e daí eu vou em opacidade, eu ajusto a opacidade, e daí eu volto com a minha borracha, vejo o tamanho do raio da borracha, ela pode ser um pouquinho maior até. E clico próximo da forma. Vou dando vários cliques e você vê que ela vai esmiuçando o final da sombra. Essa é uma forma de você simular algo tridimensional num software 2D. E foi exatamente com esse processo que eu criei toda a Rapunzel. Então se você olhar, por exemplo, os olhos dela, se eu começar a desmembrar, ó, veja bem. Se eu começo a ir clicando e arrastando, vocês conseguem ver todas as sombras que eu fui pintando para formar todo esse estilo do olho da Rapunzel. Então vocês notam que é uma sobreposição constante, várias formas que dão esse efeito final realista e tridimensional. Então vocês podem notar aqui todas as formas, todas as sombras, é meio que eu mostrando todo o esboço conceitual da técnica, da mecânica que eu usei para fazer a Rapunzel. Já o nariz, como eu tinha mencionado anteriormente, o nariz ele é apenas o contorno, ele não tem uma linha que faz a delimitação. Então para você criar o nariz, na realidade o que você faz? Você vai ter que pintar primeiro toda a cor que você deseja, e depois você vai com a ferramenta fazer um recorte nela com a ferramenta de corte mesmo. Para fazer o nariz da Rapunzel eu pego um tom mais claro que o da pele dela e faço somente a luz, eu pinto somente a parte luminosa. Eu venho em filtro, faço o desfoque, aplico novamente o desfoque gaussiano, vejo um raio que me agrada. E quando eu vejo que já ficou forte e sutil a mancha do nariz, agora eu simplesmente deleto o que seria a linha de contorno dele. Então eu venho na caneta, mudo para demarcador, e é aqui que eu desenho. Eu desenho o nariz na demarcação, fecho a forma, mando traçar o demarcador e deleto. O que sobra é só o contorno do nariz dela. E daí se eu achar que está muito forte, eu vou na opacidade e deixo mais esmiuçado. Então, a partir dessas técnicas, todo o processo criativo foi feito e todo o desenho da Rapunzel foi criado. Então vocês notam que é uma técnica única que quando você faz um detalhamento do processo, do trabalho, você vai gerando todo esse efeito tridimensional. E para o tigre é a mesmíssima coisa, o conceito é exatamente o mesmo, é pintar as formas. Você pode notar que se eu der um zoom aqui na imagem, você começa a notar o desfoque, os pincéis do Photoshop que eu usei. Se você olhar aqui em todas as camadas, então eu começar a desmontar, você percebe que primeiro pintei essa base do tigre, depois eu fui pintando os detalhes. Se eu excluir o fundo preto, ó, que eu coloquei, deixa eu achar. Se eu excluir esse fundo, você nota os elementos que estão compondo o tigre. Não foi totalmente pintado, então o fundo preto dá o destaque, o contraste necessário. Então você vê que eu posso, da mesma forma que eu fiz com a Rapunzel, eu posso ir desmontando todos os elementos, o brilho do olho do tigre, as manchas, a orelha. Então você vai desmontando, porém por Gestalt, quando você faz várias micro pinceladas e formas juntas, você acaba tendo o resultado final do tigre pronto, como ele efetivamente é, ele constituído. E a partir disso você consegue ter essas formas muito realistas de ilustrações. Esse é o núcleo de pesquisa e formação de desenvolvimento do Grupo Oceanos. Essas aulas fazem parte do núcleo, que são cursos e aulas gratuitas que nós fornecemos. Então esse é o nosso catálogo institucional. Estou aproveitando para apresentar também o núcleo de pesquisa. E é dessa forma que o tigre foi concebido, que as imagens foram criadas e esses resultados foram feitos. Então você nota aqui outros estilos de ilustrações que eu fiz, sempre utilizando esses mesmos processos. Então é variado, você pode fazer desde paisagens de duas cores, até coisas mais coloridas, com ou sem formas, com ou sem traços
fazem o contorno. Aqui todo o processo criativo do tigre. Então primeiro eu comecei por toda aquela base negra que vocês viram, que dá o contorno das manchas. Daí fui aos poucos pintando até chegar nesse resultado final, totalmente com o mouse e sem tablet, sem passar por cima. Quem está começando agora pode decalcar, se achar mais confortável decalcar a imagem. Mas o que eu quero mostrar é que com uma única técnica você pode ter vários resultados, fazer vários tipos de imagem, vários tipos de pintura totalmente realistas e todo o processo ele pode ser bem transparente. Então aqui você vê que começou pelos olhos, daí foi o rosto, daí foi pelo desenho dos cabelos, daí o cabelo já teve um contorno, desenho, e daí por cima dele eu fui fazendo a pintura, fui pintando. Tem também, deixa eu localizar aqui para mostrar para vocês. Esse baú foi desenhado da mesma forma. Primeiro eu desenhei a base, depois eu fui pintando sombra, pintando ferrugem, pintando luz até ele ficar assim. Então eu desenhei isso, passou assim, daí eu apliquei na imagem final com efeitos de água e ele ficou dessa forma. E com isso você pode fazer várias coisas. Por exemplo, mascote, pintura, desenhos mais simples, desenhos mais reais, mascotes mais complexos, mascotes mais simples, até logo. Se você consegue ter um logo que seja fortemente representado em 2D e feito por poder ser bordado, fazer silcagem, você consegue depois trabalhar ele e deixar ele mais tridimensional possível, como o próprio logo do Grupo Oceanos, que embora ele seja tão simples que pode ser gravado em uma peça metálica, ele também pode ter toda uma constituição tridimensional mais próxima da realidade possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham curtido as informações expressadas e expostas aqui. Espero que ele tenha sido útil para entender o processo criativo, não só a parte mecânica e técnica, mas também o que baseia, o que vem antes, e que ele consiga acrescentar, agregar valor um pouquinho a cada um de vocês. Então é isso, eu desejo uma boa inspiração, uma boa criatividade, um bom conceito criativo a todos vocês, uns processos fantásticos, e eu pretendo futuramente fazer mais alguns vídeos, alguma análise. Então se alguém quiser sugerir algum tema, alguma coisa, fique à vontade, pode sugerir no YouTube, pelo meu site, pelo meu Facebook, e precisando de alguma coisa a gente está por aqui. Até mais!